fucking fight back. Diretoria é a foto da incompetência. É a foto da incompetência. Aí você traz um cara com a grandeza do Tite, com o patamar que ele tem, um treinador de 2 Copas do Mundo que foi medíocre nas 2 Copas do Mundo. Foi um dos piores treinadores da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Um dos piores, pra mim. Uma vergonha como treinador em Copa do Mundo. Mas no Corinthians é o maior treinador da história. E é um cara que veio, e essa aí é a foto da incompetência, tirando o Tite. O Tite não. Essa aí, ó, é a foto da incompetência, de que os treinadores não valem nada, de soberba, de achar que pode tudo, e de um Flamengo que perdeu 6 títulos. 6. Diretor de futebol, o outro lá. 6 títulos, sendo que um time que arrecada quase 2 bilhões, mandou embora Domenech Torren, Jorge Jesus deu uma banana, Rogério Ceni foi mandado embora, Renato foi mandado embora, Paulo Souza mandado embora, Vitor Pereira mandado embora, Jorge Sampaoli mandado embora, e aí vem o Tite. Que aí o Tite, como é um cara muito forte em relação à sua profissão, ele tira todos os problemas e que a única coisa que eles têm no planejamento é a Libertadores direto. Não é absurdo? A pressão que ele vai sentir no Flamengo, e a gente já percebe ele bem cansadinho, é completamente diferente da seleção. O quê? A seleção, dia a dia, não tem cobrança, não tem se perder quarta, o Flamengo... Ele joga com quem, o Flamengo? Estreia contra o Cruzeiro lá. Em Minas? Se perder, irmão... Depois tem o Clássico. Não, o Clássico é do Cruzeiro, desculpa. O Flamengo é o... Depois, Léo, fala pra mim os jogos que o Flamengo vai ter, e aí a gente vai discutindo isso. Cruzeiro, fora. Torcer pra perder, né? Eu. Sei os 6. E eu vou torcer pra perder. Só pra ver o circo pegar fogo do anão e também da zona... Fogo, hein? Do outro lado, porque se perder vai lá pra zona do rebaixamento. Exatamente. Aí Vasco em casa, dá Vasco. Eles têm medo do Vasco. Grêmio fora. E depois o Bragantino em casa. Depois o Bragantino em casa. E depois o Santos vai fazer 4 pontos só. O Tite pode cair até o Santos. Depois Fortaleza fora. Aí é ruim. Não pensa que vai ser fácil. Tem que ajustar as datas. Depois Palmeiras. Não pense que vai ser fácil. Depois Fla-Flu. Pensa que vai ser fácil para ajustando as datas. Porque é o seguinte, não adianta falar que vai ser em janeiro a decisão, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem monta time de futebol, monta de setembro para outubro, para chegar com o time montado em novembro e saber com quem vai contar em dezembro. Sim. Então não tem essa conversa. Não, quando chegar em janeiro a gente conversa. Não é isso. O futebol não funciona dessa forma. Inclusive para as novas contratações também, sim, Felipe, entendeu? Isso. Porque o cara não vai contratar em janeiro, senão ele entra no final da fila. Quem quer contratar alguém já começa a olhar agora, pode novembro, vir em janeiro, dezembro. mas tem que contratar agora. O Zinho gosta de uma frase que é: quem é da bola, como o Zinho fala, quem é da bola sabe que essa é a hora que precisa do treinador que vai remontar um time, que vai fazer um trabalho, que vai ele dar satisfação para o torcedor de como o trabalho será feito, quais serão as remodelações, onde é que precisa contratar. Essa é a hora que o treinador tem que estar junto. E o treinador que está junto, que foi escolhido, foi o Tite. E ele tinha que voltar, como ele explicou na entrevista, nesse período, que esse é o período das contratações. Em janeiro a gente resolve? Não, resolve agora. Resolve em setembro para outubro, para chegar em novembro com as contratações, o que faltar. Ainda há tempo de correr atrás, para depois, quando começar o ano, tá todo mundo encaixado. Essa é a realidade do futebol. Por isso que eu não critico o Tite. Porque também eu uso uma frase que é comum a todos. A verdade no futebol não dura 24 horas. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã. A verdade de amanhã não é a verdade de depois de amanhã. E assim vai. Eu não critico o Tite, porque as pessoas não são postes, elas podem mudar de posicionamento. E outra coisa, assim, era um contexto completamente diferente, né? Foi em agosto do ano passado, antes de ir para a Copa, que ele já sabia que ganhando ou perdendo a Copa ele não iria continuar na seleção. E aí ele disse, olha, não vou trabalhar no Brasil. O ano que vem podem me chamar disso ou daquilo, mas eu não trabalho no Brasil o ano que vem. Não sei se a ideia não era
diferente, assim, não ter um ano todo sabático, mas de repente se aparecer alguns meses, acabou a Copa, aquela coisa toda, o ciclo na seleção, talvez ele respeitou ficar... o quê? 10 meses, bom? Né? Outubro, já fim de ano já, né? Ele não veio nem no meio do ano para falar assim, né? Pegou no meio do ano para terminar, não. Já é pensando em 2024 mesmo. E aí é necessário que ele já esteja lá. Então acho natural que ele tenha mudado de ideia. Importantíssimo que ele viesse neste período, porque para planejar 2024, o Flamengo tem que saber se vai disputar a fase de grupos da Libertadores, se vai disputar uma pré-Libertadores, ou se não vai disputar nem isso, enfim. Então ele era importante, ele é importante nesse momento para colocar a casa em dia lá no Flamengo, ou tentar, né, alcançar esses objetivos. Ele chegou numa entrevista anterior a falar de um sonho, de título e tal, mas acho que está muito longe, ele tem outros candidatos aí. Hoje ele já falou mais na realidade, né? Vaga entre os 4. Mais pé no chão, porque o Tite tem que pensar aí em classificar o Flamengo para começar esse trabalho novo. Acho natural, muito natural que ele tenha mudado de ideia. E é um desafio, e é um orgulho para ele, uma honra, né? Pegar o Flamengo. Houve todo aquele problema, por que não veio então para o Corinthians? Eu acho situações completamente diferentes. Não é o fato dele só nunca ter trabalhado no Rio ou ele já ter casa lá. É porque é um Flamengo poderoso que pode dar a ele sim uma oportunidade de muitas conquistas e tal. E o Corinthians, nesse momento, o desafio do Mano é muito maior, né? Então, acho natural que ele tenha aceito um clube diferente, a maior torcida do Brasil. E não vejo nada de estranho, não. Antes das declarações do Tite, eu já tinha a minha opinião muito formada a respeito desse caso, né? É muito na linha do que o Pascoal e o presidente Mauro Naves falaram. O momento, a condição do clube que está procurando ele, e aí ele vem com uma fala que eu acho que é perfeita, ajuste de datas. Passaram-se quase um ano, né? Ou mais de um ano dessa colocação dele, que realmente ele acabou se equivocando, falou muito. Eu concordo com você, Felipe, ele foi muito enfático nas colocações de que não trabalharia, pode, e aí fala várias palavras que ele está sendo chamado por muitos. Aí, como você falou, gente que já não gostava um pouco também, gente que não é muito na linha de trabalho dele, então mistura um pouco as coisas, é natural isso, né? O ser humano é assim. E aí aproveita, e assim, ele deu essa chance, ele errou em ter dado essa entrevista. Poderia falar, não tenho um projeto de trabalhar no ano de 2023, né, no Brasil, quero dar um tempo. Usar outras palavras, e principalmente usar isso que você falou, pode me chamar de mentiroso, de sem palavra, e aí deu essa arma. Quem já não é muito a favor e quem de repente também é um pouco do lado clubista, aí acaba usando tudo isso, faz parte do jogo, o Tite tem que saber conviver com isso. Ele errou nessas colocações, do jeito que ele colocou as palavras, então ele sabe muito bem disso, mas assim, acho que ele dá as explicações, assim, se a gente analisar friamente, é isso mesmo. Faltam menos de 2 meses para acabar um campeonato, são 12 jogos, o clube passa por um momento muito difícil da temporada, o Flamengo fez um ano frustrante, para não dizer péssimo. As escolhas da diretoria foram ruins e essa diretoria tenta dar uma resposta fazendo esse movimento de convencer o Tite. Conseguiu convencer o Tite, ele mesmo diz isso. Então, parabéns para o Marcos Braz, para o Landim, para todos os envolvidos, né? Porque o que apresentou, o que eles mostraram, convenceu um treinador de altíssimo nível, acho que a melhor escolha possível para tentar organizar de novo o Flamengo. E aí, o momento é ideal para o clube não pode ficar esperando. Na minha opinião, eu sempre falei isso, o clube está acima de todos, jogadores, treinadores. Não pode um clube ficar na mão de um treinador, de um jogador, e aí eu coloco isso extensivo à seleção brasileira. Nenhum jogador pode ser maior do que a seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira, a camisa de um clube de futebol, né, a história de um clube, de uma seleção, não pode ficar na mão de ninguém. De ninguém. Então o clube
passa para o treinador. Nós queremos muito você, precisamos de você. O momento é esse. Se você não vir agora, eu não posso ficar esperando até... E aí tá certo o clube. Tá certo o clube. Vai buscar uma outra solução. Ainda bem que conseguiram unir o útil ao agradável. Vem um treinador, para mim, de nível europeu, para um clube que está com um nível europeu, né, de contratações, de finança, de administração. Os dirigentes não foram de nível europeu nesse ano, até esse momento da contratação do Tite. Antes estavam fazendo coisas lindíssimas, tanto é que o Flamengo ganhou tudo. Mas, né, do final do ano para cá, foram movimentos errados. E agora faz um movimento certo. O Tite vai ter que conviver com isso, pelas palavras que ele falou, repito. Agora, acho que ele voltar a essas falas dele, não acho nada de anormal. Primeiro que atire a primeira pedra quem nunca errou, tá? Tem muita gente que está criticando e que só fez besteira ao longo de suas vidas. Então, assim, cara, o cara tem uma oportunidade. Um clube que pode oferecer tudo para ele nesse momento de preparar já para o próximo ano, sendo que tem que conquistar esse ano. Para ter esse ano de 2024, que está todo mundo criticando muito o Tite, mas os adversários estão muito com medo de dar certo, da coisa encaixar. O time que tem, os jogadores que tem, o potencial desse treinador, com essa torcida gigantesca se encaixar, os adversários vão sofrer. Will you fucking fight back?